E opa, tudo bom? Do ano passado pra hoje eu venho recebendo cada vez mais mensagens dizendo que o meu canal me lembra o canal do Digo no passado. Meu canal me lembra a época de quando os canais de opinião eram melhores. E recentemente eu parei pra pensar nisso tudo e, pô, realmente, eu não sei dizer exatamente o motivo pelo qual o meu canal faz essas pessoas se lembrarem de quando era tudo mais simples, talvez o jeito como meu vídeo era produzido, mas acho que nesse caso se torna diferente. Eu tenho uma visão sobre isso como um todo e eu gostaria de dividir ela com vocês nesse vídeo. O meu objetivo não é atacar ninguém, nem rotular ninguém, mas sim dizer o que eu vejo nos dias de hoje. E para isso eu vou começar dizendo com o que eu pensava ouvindo sobre canais de opinião em 2019/2020. O primeiro pensamento que vinha na minha cabeça era quanto às pessoas que falavam sobre suas opiniões em diversos assuntos. Por exemplo, eu contextualizava sobre o que ia falar e depois dizia o que pensava sobre alguma coisa em específico. Mas isso se dividia em inúmeras coisas. Se eu tô afim de falar sobre Minecraft, eu vou lá e falo sobre como Minecraft mudou a perspectiva de muita gente. Se tá afim de falar como pensa que o YouTube tem mudado de uns anos pra cá, você vai lá e fala. Não era um conteúdo que era especificamente uma coisa só. Naquela época existiam pessoas que falavam sobre casos que tinham acontecido. Se alguém foi cancelado, por exemplo, alguém ia lá e falava sobre o que aconteceu e logo depois dizia o que pensava. O que sinceramente é uma visão que só tem se distorcido hoje em dia. A única coisa que os canais de opinião fazem é só falar sobre esses casos absurdos ou de coisas que aconteceram recentemente, isso em um excesso enorme, tendo casos que canais postaram até 22 vídeos falando sobre o mesmo assunto. Tudo isso só pra atualizar ou falar a mesma coisa por mais de minutos sem agregar nada. Os caras são quase como um speedrunner formado em fazer vídeos sobre qualquer coisa que aparece na frente dele. O cara vai lá, faz o roteiro na velocidade da luz, lê em voz alta, corta o áudio, edita rapidinho, coloca a música, faz uma thumb com algo escrito que chame a atenção e posta. Isso se repete pra sempre. Fica no ciclo de conteúdo. Quando não tem nada pra postar, o canal vai lá e posta outro vídeo falando sobre a mesma coisa, parte 2. Infelizmente, é a verdade. É realmente o modo como os canais de opinião são vistos atualmente. Pessoas que esperam algum cancelamento vir à tona só pra poder escrever um roteiro feito de qualquer jeito, editar sem muito esforço e postar já pensando no próximo assunto que vier. Não existe mais a simplicidade que existia antigamente e honestamente eu não quero ser reconhecido dessa forma aí não. Apesar de me classificar nesses canais de opinião, eu faço vídeos sobre a minha visão falando sobre assuntos diversos, sobre o que eu tiver a fim de falar. Esses dias eu vi um vídeo do Luciano Eduardo onde ele mencionava sobre a mesma coisa, e basicamente é exatamente a mesma visão. Sem fundo. Dando um exemplo do Cellbit, você faz um vídeo sobre o caso do Cellbit, você já é taxado de filha da puta, porque, não era pra estar fazendo vídeo sobre esse tema é um tema sensível, tem que ser tratado com seriedade. Só que aí acaba que, se você for o cara que não faz vídeo sobre o assunto, você tá sendo também filha da puta, porque não tá espalhando a palavra do Cellbit, porque o Cellbit foi massacrado por muito tempo e você não tá mostrando a palavra dele, o lado dele da situação. E aí, se seu vídeo é curto demais, você tá sendo só um cara que fez o vídeo só pra poder farmar a situação. Se você fez um vídeo longo demais, você se estendeu no assunto que não era pra se estender, porque o Cellbit desde o início não queria que esse assunto tivesse vindo à tona. É tanta coisa, é tanta complicação, é tanta coisa que a galera reclama, tanta coisa estranha que no final de tudo é meio que fútil, né? Eu só tô falando por falar, porque é só você desligar a tomada do seu Wi-Fi, do seu roteador, que isso tudo, todos esses problemas aleatórios e confusos, eles vão embora. A maioria dos problemas da internet são problemas da internet. Mas eu ainda acho legal o conceito de canal de opinião, de você chegar lá e dar opinião sobre a sua coisa, até porque todo mundo gosta de ouvir opinião do outro. A gente embasa a nossa própria opinião escutando a opinião do outro. Você escuta o que o outro tem pra falar pra poder embasar no que você quer dizer, no que você quer pensar e no que você quer falar e no que você quer opinar. Só que eu sinto durante muito tempo que esses canais de opinião não são mais canais de opinião, e sim canais de fofoca, canal de notícia, como eu carinhosamente apelidei, jornais informais, né? Ou quem sabe também tem essa possibilidade de você achar aí, né, que eles nunca foram de opinião pra começo de conversa, sempre foram essa palhaçada de sempre, que ao longo dos anos começou a piorar, porque antes era ruim, mas agora tá pior. E eu não julgo esses caras por fazerem isso, entendeu? Porque se eles estão continuando, é porque dá certo. Simplesmente dá certo. Eu concordo. Independente se essas pessoas se rotulam como canais de opinião, se querem ser reconhecidas como isso, eu não me importo. É a visão que o público relaciona vendo esses canais atualmente. Simplesmente se tornou comum, o padrão. E se tá dando certo, tende a aparecer mais canais assim. De verdade, eu sinto uma falta imensa de simplesmente poder chegar aqui e falar sobre qualquer coisa, demonstrar que eu não tô aqui só porque alguém cometeu algum erro. Realmente causa a impressão de que eu sou quase um jornal informal do YouTube e isso me incomoda de um modo absurdo. Se essas pessoas querem ser reconhecidas assim, desse jeito mais fechado, alguém que aparece só pra falar dessas coisas, ok, o canal é seu. Eu acho o método meio questionável, acho. Faz o canal se resumir a só isso? Sem dúvidas. Consuma conteúdo com frequência? Não, mas sempre que eu vejo tem pelo menos 5 vídeos falando sobre o mesmo assunto. Eu vou reclamar mais disso em algum momento?
Provavelmente, eu já tô fazendo isso agora, então o ponto aqui é que não era pra ser normal. No começo ninguém levava isso como ideais de canais de opinião. Usando o maior deles como referência, sempre existiu vídeos onde ele falava desses casos diversos. Existia uma variedade. Se tinha algo que ele tava a fim de falar, ele ia lá e falava. Se algum caso acontecesse e ele achasse injusto, mesmo com a maioria pensando uma coisa, ele iria nadar contra a maré só pra explicar o próprio ponto. Tudo bem que sempre existiu vídeos falando sobre esses casos polêmicos, eu sei que se tratando dele nunca foi em excesso comparado com os outros, mas veio sim se tornando menos frequente de uns tempos pra cá. Ao mesmo tempo que existe muita coisa pra comentar dentro do site de polêmica e casos assim, se prender a só isso faz que as pessoas pensem que você é só aquilo. Logo, você é quase que um jornal de notícias. A única diferença é que você fala da forma que quiser e muda as coisas do seu jeito. Mas esse nunca foi o objetivo de ser um canal de opinião. A ideia é ver só se distorcendo porque com o tempo se tornou mais comum. Se tornou o que é visto pela maioria das pessoas. Eu já vi um monte de gente questionando sobre esse método de falar sobre as coisas, criticando tudo isso, mas ninguém nunca foi tão amplo nessa ideia. Tudo bem que rolou aquele problema das thumbs e dos títulos serem problemáticos, o que eu concordo até certo ponto. Eu mesmo nunca colocaria uma thumb ou um título xingando alguém ou algo que remetesse a um crime específico que nunca aconteceu, simplesmente passou do ponto. Passou do limite do que era incomum, o que agora se tornou o novo normal. Não é sobre sentir falta do que era no passado, sim que esses canais não são canais de opinião e essa é a realidade. Pegar a opinião popular porque convém e propagar um monte de vídeo diferente não é o que deveria ser um canal de opinião. Nunca foi divulgado inicialmente dessa forma e, de novo, esses canais não precisam necessariamente mudar o estilo que eles fazem nas coisas, mas acabou incluindo uma coisa com a outra porque o objetivo era semelhante nessa parte de opinião. Você pode até pensar que a implicância da minha parte ou de outras pessoas, algo super besta pra se criticar só porque outros canais fazem o conteúdo de outra forma, mas é extremamente prejudicial a partir do momento em que o meu canal acaba entrando nesse meio, mesmo que indiretamente. Eu não tô pedindo pra esses canais lutar contra a maré ou comentar sobre outras coisas além de polêmica. Novamente, o canal é deles, eles produzem o que quiser, mas isso acaba generalizando muitas pessoas porque canais com mais visibilidade fazem coisas assim, mesmo existindo outros canais maiores que produzem algo que ainda é visto como normal para canais de opinião. O que a maioria ainda continua vendo é o que se banalizou. Isso virou o comum e o resto que não faz virou exceção. Eu não quero que as pessoas mudem o jeito que elas fazem as coisas, mas gostaria muito de explicar essa diferença entre os canais que realmente são de opinião. Enfim, de qualquer forma, eu não vou mudar o jeito que eu faço as coisas aqui, eu sempre diversifiquei tudo que eu falo, eu nunca me prendi a uma coisa só, isso desde o começo do canal. Acho chato muita coisa envolvida nisso daí que eu nem falei, existe hipocrisia, existe contradição, existe de tudo nesse meio. Quando eu comentei pela primeira vez sobre isso tudo, foi de um jeito muito mais simplificado, sem explicar muito bem os meus pontos, fora que eu nem me esforcei muito. Mas eu quero que isso fique um pouco mais claro. Usar esses canais que não querem ser caracterizados como canais de opinião e jogar pra essa categoria, incluindo todos em uma coisa só, faz muita gente perder a vontade de fazer tal coisa por pensar que não vale mais a pena fazer vídeos da forma que eles querem. Afinal, por que eu vou me esforçar pra fazer algo diferente se todo mundo que faz a mesma coisa tá dando certo? Por que eu vou tentar dar uma opinião diferente se todo mundo que usa a opinião popular tá se dando bem? Por que eu vou dar o trabalho de tentar algo diferente? Bom, parece meio besta, mas eu julguei importante falar sobre porque é algo que já mudou muito de uns anos pra cá. Mas mesmo assim, como eu disse, eu vou me manter fazendo a mesma coisa. E se eventualmente eu tiver que comentar sobre isso de novo, ou quiser ressaltar algum ponto de novo, eu provavelmente vou fazer um vídeo falando sobre o que eu penso. Enfim, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu tô mudando muita coisa da edição e o modo como faço o vídeo, tentando pegar um estilo que eu gosto pra fazer. Eu tô aceitando feedback sobre tudo, então se quiser comentar, eu vou ser muito grato. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, que deve sair daqui uns dias, e até mais.